Olá, mais um vídeo sobre o Livro dos Espíritos. Estamos vendo as questões do capítulo 1 dos Espíritos, do segundo livro, ou segunda parte, Mundo dos Espíritos, ou Mundo Espírita. E hoje vamos concluir as questões sobre origem e natureza dos espíritos. E aí vamos para a questão 81. E aí Kardec indaga aos espíritos responsáveis pela codificação da doutrina espírita, pela estruturação do corpo doutrinário a partir do Livro dos Espíritos. Aí ele pergunta: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Resposta dos espíritos: Deus os cria como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Pela vontade de Deus. Mas ainda uma vez, a origem deles, ou seja, dos espíritos, é mistério. Então, nessa questão, a gente percebe que os espíritos continuam colocando esse desconhecimento, dos princípios da formação, da criação, quando, como fomos criados enquanto espíritos. E aqui a gente percebe exatamente isso, mostrando essa limitação quanto às informações da criação dos espíritos. Vamos para a questão 82. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Respondem os espíritos a essa indagação de Kardec. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Quer dizer, falta a nós sentidos para compreender, e a nossa linguagem ela é insuficiente. E aí ele continua: pode um cego de nascença definir a luz? Faz essa analogia, Imaterial não é o termo, dizem eles. Incorpóreo seria mais exato, pois deve-se compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós, para nós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. E aí Kardec, em seguida, esclarece, ou diz assim: dizemos que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, pelo odor, pelo gosto, pelo tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas.
ou por um esforço da nossa imaginação. Né? Então, como nós falamos nessa questão, extremamente importante, os espíritos vão falar da insuficiência da nossa linguagem para expressar uma realidade muito, mas muito distante de nós. E os espíritos, os espíritos superiores, responsáveis pelas informações, eles têm dificuldade de encontrar, inclusive, termos que consigam explicitar um sentido de algum conceito para nós, porque a nossa linguagem não consegue chegar, né? Nós não conseguimos compreender, nem temos termos para expressar. Aí ele vai fazer a analogia do cego, né, que não conhece a luz, o de nascença, etc. E vai dizer, com relação aos espíritos, que incorpóreo não é o termo. Aliás, desculpem, material não é o termo. Material não é o termo. Incorpóreo seria mais adequado, né? Ele coloca aqui, seria mais exato, né? E vai dizer que, sendo o espírito alguma coisa, a partir do momento que somos criados, somos alguma coisa. E aí nós já falamos que o espírito, ele é definido, ele é circunscrito, ele existe, ele ocupa lugar no espaço. Ele se relaciona no espaço. Ele interfere na realidade terrena, na matéria terrena. Ele se comunica. Portanto, ele não é um conceito vago, ele não é um conceito, ele não é abstrato. Sabe? Ele é alguma coisa. Definido. Certo? Aí ele vai falar que os espíritos, e aí principalmente o corpo, o envoltório, o perispírito, formado de matéria quintessenciada, né? Que é essa matéria mais etérea, à medida que vamos evoluindo, vamos desmaterializando-se, né? A gente vai ficando mais etéreo, perispírito, corpo material vai ficando mais etéreo. E concluindo essa parte, na questão 83, Kardec pergunta: os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se, num tempo dado, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. E aí os espíritos respondem: existem coisas que não compreendeis. Olha a resposta. Porque a vossa inteligência é limitada. E isso não é razão para que as rejeitais. Ou seja, o fato da nossa inteligência ser limitada, de não compreendermos, de não entendermos o princípio da formação
e do tempo, né, da criação dos espíritos, ou de não compreendermos uma determinada coisa, um determinado fenômeno, isso não quer dizer que a gente possa rejeitá-lo do ponto de vista lógico. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende. Nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dissemos que a existência do Espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. E aqui ele conclui com aquela mesma ideia de falta de informação, né? De limite de inteligência. Então é isso. Então, uma observaçãozinha no final aqui, é que aqui a gente percebe o seguinte: nós somos eternos, né? A vida do espírito, a partir do momento em que é criado, segue indefinidamente, né? Então nós não somos eternos como Deus, que não teve início. A nossa eternidade é a partir do momento que somos criados. Por isso é que a gente diz o quê? Que somos espíritos imortais, né? Para dar essa diferença, né? E aí eles encerram aqui essa parte da origem e da natureza dos espíritos. Até o próximo vídeo.